A chama da vela estava reduzida a um pequeno toco de cera, quase se apagando. Era exatamente 11h47 da noite daquele sábado, 13 de junho, e o Papa Leão XIV permanecia de joelhos na capela privada do terceiro andar do Palácio Apostólico. O mármore gélido do chão pressionava seus joelhos. Logo atrás dele, em uma mesa de carvalho perto da porta, repousava um único documento sem assinatura e sem data, capaz de rachar a Igreja Católica em apenas 18 dias. Ele não se movia nem rezava em voz alta. Suas mãos estavam tão apertadas que os nós dos dedos ficaram brancos. Enquanto Roma dormia lá fora, o líder de 1,4 bilhão de fiéis encarava o crucifixo, pesando uma decisão que nenhum papa enfrentava há quase 40 anos. Aquele papel silencioso sobre a mesa era nada menos que um decreto de excomunhão. O texto foi elaborado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, revisado por 3 advogados canonistas e aprovado pelo próprio cardeal Víctor Manuel Fernandes. O documento trazia o nome de 4 padres que pretendiam ser consagrados bispos sem autorização do Papa. Se seguissem em frente, a Igreja se dividiria de novo. Hoje, você e eu vamos analisar esses bastidores para entender esse mistério. Para compreender o que ocorria naquela capela, precisamos voltar 5 meses no tempo. No início de fevereiro de 2026, o padre David Pagliarani, superior-geral da Fraternidade São Pio X, abalou o mundo católico com um anúncio tenso. O anúncio oficial indicava que a fraternidade seguiria adiante com as consagrações episcopais no dia 1º de julho, gerando novos bispos sem o aval do pontífice. Para quem não conhece os detalhes dessa facção, a Fraternidade São Pio X é um grupo católico tradicionalista, fundado em 1970 pelo arcebispo Marcel Lefebvre. Eles celebram exclusivamente a missa em latim e rejeitam decretos cruciais do Concílio Vaticano II. Há décadas, operam em uma zona cinzenta das leis da Igreja, sendo ora tolerados, ora condenados pela Santa Sé. Com 6 seminários globais e mais de 700 padres em atividade, o coração espiritual deles fica no seminário de Econe, na Suíça, cercado pelas montanhas dos Alpes, no cantão de Valais. Sob o solo daquele seminário, repousa o corpo de Lefebvre, local exato onde, em 1988, a crise original estourou. O próprio Pagliarani nasceu em Rímini, Itália, em 1970, sendo ordenado padre em 1996 pelo bispo Felay. Ele trabalhou na Itália, passou 3 anos em Singapura e dirigiu o Seminário de Buenos Aires, antes de se tornar superior-geral em 2018, para um mandato de 12 anos. Descrito como um intelectual reservado, ele mede suas palavras com extrema precisão. Quando anunciou as novas ordenações episcopais, cada sílaba foi pesada, impulsionado pelo rápido envelhecimento dos atuais líderes do grupo. Os bispos do grupo estavam com a saúde comprometida pelo tempo. Bernard Felay tinha 60 anos de idade. Bernard Tissier de Malerá enfrentava os seus 81 anos. E Alfonso de Galarreta estava com 67. A fraternidade precisava urgentemente de sangue novo para continuar ordenando sacerdotes e ministrando os sacramentos tradicionais. Sem novos líderes, a instituição perderia sua força e morreria aos poucos. Pagliarani sabia muito bem disso.
Mas consagrar bispos sem o aval do Vaticano representa uma das piores infrações do direito canônico. O cânone 1382 é implacável. Quem ordena e quem é ordenado sem ordem do Papa incorre em excomunhão imediata. A última vez que uma ruptura desse tamanho ocorreu, o catolicismo quase viu uma geração inteira de fiéis se perder pelo caminho. Diante disso, o Papa Leão XIV agiu de forma surpreendente. Dias após o polêmico anúncio, ele enviou um emissário confidencial diretamente para a sede da Fraternidade em Menzingen, na Suíça. Não enviou uma carta formal, mas sim um negociador real. Informações dos bastidores do Vaticano revelam que o enviado era um alto oficial do Dicastério para a Doutrina da Fé, fluente em italiano e alemão, que chegou discretamente carregando uma proposta selada com 6 exigências para um acordo. Um gesto papal histórico e sem precedentes na história moderna. Embora o Papa Bento XVI tenha retirado as excomunhões em 2009 e o Papa Francisco tenha dado permissão para que eles confessassem e realizassem casamentos, nenhum pontífice havia colocado termos tão explícitos em uma mesa de negociação. As 6 condições secretas estavam divididas em 3 níveis distintos. As 2 primeiras exigências eram puramente burocráticas. A transformação da fraternidade em uma prelatura pessoal com bispo próprio e a garantia definitiva do uso exclusivo da missa tradicional em latim. As regras seguintes tratavam de assuntos pastorais, como a aceitação mútua dos sacramentos e a supervisão flexível dos seminários pelo Vaticano. Em menos de 72 horas, Pagliarani deu sinal verde para as 4 primeiras exigências, mas as 2 condições finais travaram totalmente o avanço das conversas. A 5ª cláusula exigia que a fraternidade declarasse publicamente que os documentos do Concílio Vaticano II trazem um ensinamento autêntico da Igreja. Não se tratava de aprovar cada decisão pastoral tomada, mas de reconhecer a legitimidade do concílio. Já a 6ª condição cobrava deles o reconhecimento explícito da validade da Missa Nova, instituída em 1970 e rezada no mundo todo. Esse ponto tocava na própria ferida que justificava a existência daquela ordem rebelde. A convicção histórica do grupo, mantida há mais de 50 anos, é que o Concílio Vaticano II cometeu graves desvios de doutrina. Seus defensores sempre alegaram que a missa pós-conciliar, embora válida, trazia perigos severos à fé, por carregar uma liturgia protestantizada que esvaziava o sagrado. Voltar atrás de forma tão pública seria visto pelos fiéis mais fervorosos como uma traição ao legado do arcebispo Lefebvre. Diante disso, Pagliarani declarou ao emissário que aceitar os últimos termos seria como assinar uma mentira contra a própria consciência de sua comunidade. O negociador papal voltou de mãos vazias para a Itália, mas Leão XIV recusou-se a desistir. Os desdobramentos seguintes ficaram guardados sob sigilo absoluto, até que um jornalista investigativo, com fontes internas no seminário de Econe, começou a juntar as peças desse enigma no final de maio. Conforme revelado em um periódico francês, o pontífice já sabia a identidade dos 4 candidatos muito antes do anúncio oficial da fraternidade, no dia 26 de maio. Aqui, você e eu devemos notar a precisão dos perfis mapeados. Um suíço de 44 anos atuante no seminário. Um francês de 52 anos com experiência em paróquias de 3 nações.
um americano de 48 anos que liderava um distrito nos Estados Unidos, e um francês de 55 anos. Eram 4 sacerdotes dedicados de corpo e alma à fraternidade, prestes a cruzar uma linha jurídica sem qualquer chance de retorno nas leis da Igreja. Compreendendo o peso do momento, o Papa tomou uma atitude rara e decidiu enviar cartas redigidas de próprio punho para cada um deles. A redação ocorreu na madrugada silenciosa do sábado, 13 de junho. Fontes vaticanas relatam que o Sumo Pontífice acordou às 3h30 da manhã e, em seu escritório particular, começou a escrever as cartas em latim, usando o papel timbrado oficial da Santa Sé, sem assessores ou computadores. Por volta das 4h15 daquela mesma manhã de solidão, ele terminava de selar a última mensagem. Sendo lacrada de forma individual, cada correspondência trazia o nome e a função eclesiástica de seu destinatário de forma explícita. De acordo com vazamentos divulgados por um jornalista italiano, o conteúdo de cada uma guardava uma única pergunta de impacto devastador. O Papa Leão XIV não usou de ameaças, não citou o Código de Direito Canônico, nem fez alusão direta à data de 1º de julho. Ele preferiu questioná-los profundamente sobre o significado profundo de suas vocações sacerdotais. Eram indagações tão particulares que apenas alguém que conhecia a fundo a história de cada um poderia elaborar, agindo muito mais como um diretor espiritual do que como um juiz rígido. Longe de ser uma cobrança ou acusação formal, aquela mensagem agia como um espelho para a alma de cada destinatário. Para garantir a entrega rápida e discreta no mesmo sábado à noite, o Vaticano evitou os correios comuns e utilizou um mensageiro especial enviado diretamente ao seminário de Econe, na Suíça. Os desdobramentos misteriosos nas 48 horas seguintes, dentro daquelas paredes, tornaram-se o assunto mais comentado nos bastidores do clero tradicionalista. Embora 3 dos candidatos tenham mantido uma postura calculada e reafirmado o desejo de seguir com as ordenações após consultar seus superiores, um clima de dúvida e tensão sem precedentes tomou conta do ambiente. Se investigarmos os bastidores dessa crise, você e eu veremos que o 4º candidato, o mais jovem deles, um padre suíço de 44 anos, reagiu de forma bem diferente. Fontes internas do seminário revelam que o jovem sacerdote foi visto chorando no corredor, do lado de fora do seu quarto, no final da noite de sábado, logo após ler a carta enviada pelo Papa. Ele não expressava um desespero teatral. Caminhava a passos lentos, apertando o breviário contra o peito, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Um colega que presenciou a cena descreveu que o semblante dele parecia o de alguém que acabara de receber a notícia de uma morte. Em menos de 1 hora, o reitor do seminário, um veterano da fraternidade sacerdotal São Pio X, que estava em Econe há mais de 20 anos, foi ao seu encontro. As palavras do reitor, transmitidas por um colaborador próximo, foram diretas e implacáveis. Suas lágrimas são a arma do demônio, teria dito o reitor. Ele insistiu que o Papa estava apenas testando a determinação do jovem, querendo semear a dúvida, pois era assim que Roma sempre agia, apelando ao coração para quebrar a vontade. Diante disso, o jovem padre permaneceu em silêncio absoluto. Ele se recolheu ao quarto e só reapareceu na manhã seguinte para celebrar a missa tridentina em latim, conforme o planejado. Embora não tenha demonstrado qualquer sinal de emoção durante a liturgia, pessoas próximas afirmam que ele nunca mais foi o mesmo.
Para entender o que se passava na mente daquele homem, precisamos compreender que ele ingressou no seminário de Écone com apenas 20 anos de idade, tendo passado toda a sua vida adulta sob a rígida disciplina da fraternidade. Sua formação acadêmica, amizades e universo intelectual pertenciam totalmente à Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Romper com o grupo significava perder não apenas uma carreira, mas sua identidade. Seguir com a sagração episcopal traria o título de bispo, mas custaria a comunhão com o Papa, a quem aprender a respeitar como o vigário de Cristo. A carta do pontífice atingira o ponto fraco. Agora, o caso se tornava maior do que uma disputa teológica. Envolvia pessoas reais em uma briga que não começaram. Em Lyon, na França, uma mulher na casa dos 50 anos, que frequenta as missas tradicionais há 30 anos, foi entrevistada por um veículo católico no início de junho. Sob a condição de revelar apenas seu primeiro nome, Marie compartilhou sua história de devoção. Ela criou seus 4 filhos dentro da comunidade da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, onde seu marido atuava como leitor, e seu filho mais velho cogitou ingressar no seminário. Para ela, aquele grupo era seu lar espiritual, o refúgio onde encontrou Deus, aprendeu a amar a liturgia sagrada e estruturou sua fé. No entanto, o anúncio das novas sagrações episcopais trouxe à tona uma profunda angústia pessoal. Ela desabafou que ama a missa tradicional em latim, mas também ama o Papa, ressaltando que nenhum fiel deveria ser obrigado a fazer essa escolha difícil. Enquanto isso, o pároco local insistia que as ordenações eram cruciais para a sobrevivência da fraternidade. Seu próprio bispo, um dos pelados veteranos, ordenados no ano de 1988, argumentou que a fidelidade à tradição exige sacrifícios dolorosos. No entanto, Marie não conseguia afastar a incômoda sensação de que algo estava profundamente errado. Ela relembrou que Dom Lefebvre tomou essa mesma atitude em 88, o que acabou dilacerando inúmeras famílias católicas. Com 22 primaveras na época, ela testemunhou as discussões calorosas entre seus pais durante os jantares. Enquanto seu pai defendia as decisões de Lefebvre, sua mãe o acusava de grave desobediência a Roma, um conflito que os deixou sem se falar direito por quase um ano inteiro. Marie deseja evitar que seus netos passem pelo mesmo sofrimento. E ela não está sozinha. Entre os mais de 600 mil fiéis da fraternidade espalhados pelo mundo, as sagrações marcadas para o dia 1º de julho reabriram feridas profundas que pareciam cicatrizadas. Enquanto uma parcela apoia a decisão de forma irrestrita e outros se opõem firmemente, a grande maioria sente medo. Em Kansas City, uma professora aposentada que viaja 90 minutos para ir e voltar da capela mais próxima todo domingo há 17 anos, relatou a um blogueiro católico que perdeu o sono devido à angústia. Ela diz rezar todas as noites, tanto pela instituição quanto pelo Sumo Pontífice, mas sente que essas orações agora caminham em direções opostas. O mesmo clima tenso e de divisão interna é relatado por um jovem seminarista de Buenos Aires, que se prepara para a ordenação. Alguns de nós enxergam as sagrações como um ato heróico de fé, confessou o seminarista, enquanto outros as consideram uma atitude guiada pela soberba. Embora o assunto não seja debatido abertamente, o peso da divisão é nítido no refeitório,
manifestado através do silêncio. E é justamente nesse ponto que você e eu percebemos o poder desse silêncio, que se espalha da capela do Papa ao quarto do jovem padre suíço, passando pelas refeições em Lyon até a Argentina. A história que todos temem repetir não pertence ao passado distante, mas sim à memória viva de muitos fiéis. No dia 30 de junho de 1988, Dom Marcel Lefebvre reuniu milhares de fiéis em Écone para consagrar 4 bispos sem o aval de Roma. Para realizar aquele ato ousado, Lefebvre contou com o apoio do bispo brasileiro Dom Antônio de Castro Maier, em um evento transmitido pela televisão francesa e acompanhado por milhares de devotos. A Cúria Romana havia esgotado todas as vias diplomáticas para evitar a ruptura. O então cardeal Joseph Ratzinger, que anos mais tarde se tornaria o Papa Bento XVI, negociou pessoalmente um amplo acordo com o arcebispo rebelde. O protocolo assinado em 5 de maio de 1988 garantia à fraternidade uma estrutura canônica própria, um bispo e grande autonomia litúrgica. Contudo, poucas horas após assinar o documento, Lefebvre recuou e retirou sua assinatura, alegando que não confiava no cumprimento das promessas de Roma. A grande suspeita do prelado era de que o Vaticano adiaria a nomeação de um novo bispo indefinidamente, esperando sua morte para que a fraternidade enfraquece. Declarando que Deus não compreenderia sua inércia, ele realizou a sagração 7 semanas depois. No dia seguinte, o cardeal Bernardin Gantin declarou a excomunhão automática dos envolvidos pelo cânone 1382. Lefebvre faleceu em 25 de março de 1991, sem se reconciliar com Roma. Mas a história continuou. Em janeiro de 2009, o Papa Bento XVI suspendeu a excomunhão dos bispos, incluindo de Galarreta e Williamson, surpreendendo o mundo católico. Essa medida gerou enorme controvérsia internacional. O bispo Richard Williamson é de feito declarações públicas, negando as proporções reais do Holocausto. E o perdão concedido a ele provocou forte indignação global. Ainda assim, Bento XVI persistiu, convicto de que curar o cisma justificava o desgaste político. Os diálogos teológicos oficiais entre a Fraternidade São Pio X e a Santa Sé se arrastaram por anos, passando pelos pontificados de Bento e Francisco, sem que um acordo definitivo fosse alcançado. Agora, no ano de 2026, vemos que a célebre frase atribuída a Mark Twain faz sentido. A história não se repete, mas frequentemente rima. O que ocorre neste verão é exatamente essa rima dolorosa, a mesma ferida sendo reaberta. Trata-se de 4 novos candidatos no mesmo seminário, na mesma capela de outrora, sob a mesma ameaça de punição canônica, e com fiéis aflitos divididos entre a fidelidade à tradição e a obediência ao Papa. Porém, existe uma diferença crucial no cenário atual. Desta vez, o Papa não confiava apenas em decretos jurídicos para conter as sagrações. Ele buscava dialogar diretamente com os sacerdotes envolvidos. Essa abordagem gerou forte resistência nos bastidores do Vaticano. O cardeal Fernandes já havia redigido o decreto de excomunhão logo após o anúncio da fraternidade em fevereiro. A máquina burocrática canônica operava a todo vapor, com um texto detalhado citando o cânone 1382
e o precedente histórico de 1988. No início de junho, o documento finalizado já repousava sobre a mesa de trabalho do pontífice, aguardando apenas a sua rubrica oficial. Relatos indicam que Fernandes sugeriu assinar o decreto imediatamente, para dar aos padres 18 dias de prazo para recuar, acreditando que a publicação oficial com a assinatura papal faria alguns cederem. No entanto, o Papa respondeu calmamente que ainda não era o momento ideal. Mesmo sob a pressão do cardeal, que alertava que a demora seria lida como sinal de fraqueza diante de Pagliarani, o Santo Padre manteve-se irredutível. Ele enfatizou que sua mensagem não se dirigia ao líder da fraternidade, mas sim aos 4 padres candidatos, pontuando que uma assinatura em um decreto funciona apenas como um muro de isolamento. Embora o cardeal tenha deixado aquela audiência com evidente descontentamento, o Papa Leão XIV agia de forma extremamente calculada e nada passiva. Se analisarmos sua trajetória desde os tempos de bispo em Chiclayo, no Peru, e depois como prefeito do dicastério para os bispos, você e eu compreendemos seu perfil de agir com extrema cautela, mas com firmeza implacável. Ele é conhecido por ouvir mais do que o esperado e agir de formas que ninguém consegue prever. O envio de cartas manuscritas pessoais e de um emissário direto a Menzingen, além de uma proposta com 6 condições específicas, faziam parte desse plano minucioso. Cada passo estratégico não buscava destruir a fraternidade, mas isolar a liderança do processo de decisão. A intenção era clara: colocar o peso esmagador daquela escolha diretamente sobre os ombros dos 4 homens que se ajoelhariam em Econe no dia 1º de julho para receber a imposição de mãos. Você e eu conseguimos perceber aqui um detalhe crucial. O Papa entendia o que muitos na Cúria Romana ignoravam. A mente de Pagliarani estava decidida. Ele já havia se comprometido publicamente e não recuaria. Mas aqueles 4 candidatos ainda não tinham cruzado o ponto sem retorno. Até o último sim diante do altar, havia uma única e desesperada chance de evitar a ruptura. Enquanto isso, nos bastidores da fraternidade, caravanas e peregrinações de 7 dias eram organizadas com partida de Boston em 27 de junho. Enquanto a fraternidade tratava o evento como uma celebração histórica e não como desobediência, os corredores do Vaticano eram tomados por um sentimento sufocante. Nossas fontes em Roma descrevem um pavor silencioso. Não era raiva, era puro pavor. Todos sabiam o que aconteceria se as sagrações avançassem. O decreto seria assinado, as excomunhões seriam declaradas e a frágil relação diplomática construída ao longo de décadas seria pulverizada. Como confidenciou um alto funcionário da Cúria a um jornalista, não estamos mais em 1988. Hoje, o mundo assiste a tudo em tempo real. Cada católico com um celular na mão tomará um lado nessa guerra espiritual. E o Papa sabia disso, pois havia analisado minuciosamente os erros do passado e as cartas de Lefebvre. O pontífice havia examinado cada linha das correspondências confidenciais do cardeal Ratzinger e o protocolo de acordo original. Sua conclusão, como investigador implacável da história da Igreja, foi cirúrgica. O erro crasso, em 1988, não foi a excomunhão em si, mas o momento em que ela ocorreu. O decreto de outrora foi reativo, tardio, punindo,
em vez de evitar o pior. O Papa Leão XIV estava obstinado a não repetir esse mesmo roteiro trágico. Ele não buscava a punição, ele queria a prevenção. Porém, o relógio corria contra ele. Nos bastidores do poder papal, um fator crucial permanecia oculto. Se as sagrações ocorressem e o decreto fosse promulgado, a fraternidade não iria simplesmente desaparecer no esquecimento. Pelo contrário, eles iriam se blindar. Seus fiéis se uniriam com ainda mais fervor, e seus seminários seriam inundados por jovens vocações convencidas de que a excomunhão era a prova definitiva de que Roma havia se tornado a grande inimiga da fé. A fraternidade se transformaria, na mente de seus defensores, em um remanescente heróico e perseguido, uma igreja purificada dentro da própria igreja. O Papa sabia que essa narrativa de martírio era imensamente mais perigosa do que qualquer punição canônica escrita no papel. Ele já tinha testemunhado esse fenômeno de perto na América Latina. Durante seus anos como bispo, viu pequenas comunidades se romperem por questões muito menores. Quando o cisma se consolida, o orgulho devora a fé. E as pessoas comuns, que ficavam no fogo cruzado, como as professoras paroquiais e os jovens seminaristas cheios de idealismo, seriam as primeiras a sangrar espiritualmente. O pontífice estava determinado a impedir essa tragédia a todo custo, desde que restasse uma jogada no tabuleiro. Na noite de 13 de junho, após concluir a redação das 4 cartas secretas, ele buscou refúgio na capela particular. Ajoelhou-se no mesmo local de sempre, sob a luz de uma nova vela que queimava firme. O decreto de excomunhão jazia intacto sobre a escrivaninha. Fontes internas do Vaticano, sob anonimato, revelam que o Papa passou mais de 2 horas em profundo silêncio, rezando o terço e escrevendo uma única e misteriosa linha em seu diário pessoal. O conteúdo daquela anotação permanece oculto. Mas na manhã seguinte, durante uma audiência privada com seu secretário pessoal, o Papa proferiu palavras que logo ecoaram entre os altos prelados do Vaticano. Eu não assinarei um decreto que os separe desta igreja, até que tenha esgotado cada palavra que possuo. E eu ainda tenho uma última palavra a dizer. Ninguém ousou perguntar qual era esse termo enigmático, e o Papa tampouco revelou. O que nossa investigação confirma é que entre 13 e 16 de junho, a Santa Sé manteve um silêncio absoluto. Nenhuma carta, nenhum enviado, nenhuma declaração à imprensa. Era uma estratégia calculada, de pura expectativa silenciosa. Faltavam apenas 18 dias. Enquanto o decreto de excomunhão repousava intocado na escrivaninha de carvalho do Palácio Papal, os preparativos avançavam. Em Econe, os paramentos litúrgicos eram passados. Em Lyon, Marie apertava seu terço, implorando por um milagre sem nome. Nos corredores do seminário, um jovem clérigo suíço relia obsessivamente uma carta misteriosa e sem resposta. Toda a imensa e fraturada igreja de 2000 anos parecia prender a respiração. Será que o Papa assinará a condenação? Ou um daqueles 4 homens recuará a tempo? Se você quer desvendar conosco esse desfecho em 1º de julho, inscreva-se agora. Em 18 dias, veremos se a última palavra do Papa Leão XIV será suficiente para evitar que a Igreja reviva seu capítulo
mais sombrio.